Podcast. E meu convidado de hoje, ele é jornalista, ele é autor de 3 livros, escritor, cronista e recentemente entrou no mercado bem interessante que eu estou curioso para conversar aqui, que é de celebrar casamentos. Eu sou Anderson Feitosa e hoje nós vamos honrar e respeitar a história de Eg Baldasso. Bem-vindo, Eg. Obrigado, Anderson. É um prazer estar contigo aqui para falar da minha carreira, da minha trajetória, mas para bater papo, para falar com quem também trabalha dentro da área da comunicação, que eu sempre falo, tudo é comunicação, é falar de gente, unir pessoas, seja casando, seja palestrando, seja escrevendo, que é o que a gente faz, unir pessoas. Mas hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje a comunicação vai ser focada na sua história. Claro que nós queremos saber do seu trabalho, de como você faz o que você faz, o que te leva a fazer isso, e eu tenho certeza que quem estiver acompanhando vai ter muito conhecimento hoje aqui, vai ter muitos insights, vai ser bem interessante o nosso papo, e eu quero saber a história antes do começo. Eu começo perguntando, quem são seus pais? Você é filho de quem? Dona Lúcia Baldasso e seu Valdir Baldasso. Meu pai falecido, infelizmente, já há bastante tempo, quando eu tinha 15 anos apenas. A gente perdeu o nosso pai. E a mãe, hoje, desde lá então, desde 2001, tocou a família. Não sozinha, que a gente teve muita ajuda, mas ela foi a nossa capitã, quem comandou tudo desde então. Então, devo tudo aos meus pais, desde o início, a forma como me criaram, os exemplos que me deixam, né, todos os dias, como no caso da minha mãe. Então tudo que eu faço, depois a gente pode falar sobre isso, é para honrar sim, tanto o nome deles quanto a história deles, mas principalmente os valores que eles me entregaram. Isso diz muito ao nosso respeito, né? A nossa criação, quem foram nossos modelos. E os nossos modelos sempre, principalmente, os nossos pais, às vezes em memória, como é o caso do seu pai. Então é bem interessante estar diante de uma pessoa que tem essa consciência de honrar e de levar esse legado, né? Você nasceu aonde? Sou natural de Farroupilha, Anderson. 1986, 11 de abril de 86 foi quando, lá no Hospital Cibele, que nem existe mais, eu vim ao mundo. E tenho uma ligação muito forte com Carlos Barbosa também, porque meu pai e minha mãe são de lá, não naturais, mas criados a vida toda. Mas nascido eu sou em Farroupilha e carrego isso por onde eu vou. Gosto muito de falar que eu sou da minha cidade. E como foi a infância em Farroupilha? O que se fazia por ali nesses anos... início dos anos 90? Eu sou noventista, assim, nasci nos anos 80, mas me criei nos anos 90, na infância e pré-adolescência. Foi como, não sei se toda a infância, mas eu fui muito feliz durante os meus anos de infância, porque pude viver... Eu sou talvez nostálgico, como muitos de nós somos, me acho com grande sorte de ter vivido aquela infância naquela fase do mundo, porque atualmente a gente percebe tudo como avançou e nem sempre para melhor. Então foi uma infância de muito futebol, de muita bicicleta, de muita correria, de muita brincadeira. Tudo era externo, tudo era reunir amigos, tudo era ir jogar bola com meu pai. Para te ter uma ideia, o meu pai me levava praticamente 5 ou 6 dias por semana junto com ele para jogar futebol à noite ou à tarde, nos finais de semana. Então tive um envolvimento muito grande com o esporte, nem por isso fiquei bom, mas gostava muito de participar. Mas também levado pelos meus pais e pelos meus amigos. Eu sempre, desde muito cedo, gostei de estar no meio de gente. Então essa infância foi uma infância feliz pra caramba, claro, com todas as dificuldades, porque meu pai era operário de fábrica, minha mãe fazia faxina, limpeza em casas, então era tudo muito apertado. Mas a parte financeira nunca foi um problema para aquela criança. O Eg, criança, só não gostava que os pais brigavam por causa disso, né? O orçamento curto e muitas contas, tinha aquelas brigas normais de casais. Mas eu era muito feliz dentro da minha casa, dentro da minha comunidade escolar. Eu soube aproveitar muito bem a minha infância. Tanto é que a cicatriz na cabeça, no braço, nas pernas estão aí para comprovar. Mas você tinha um Atari, um Master System? Um Master System. O Atari, Alex Kidd e o futebol, aquele lá que era os gráficos ridículos, mas o Alex Kidd era o principal. Inveja de você, porque eu não tinha. O pai, ele não tinha nada assim, mas ele guardava grana e chegava com o Master System. Depois de muitos anos, ele chegou com o 64. E aí na época eu não entendia, a gente não tinha condições. O 64 era pra rico. Era pra quem tá acompanhando, você que é da geração aí. Era pra Playboy.
Só que pô, o pai chegou com 64 já era disco? Já era CD? Não, foi o último de fita. Antes do PlayStation. Tinha que assoprar. Cartucho. Cartucho. Mario Tênis, Mario. Eu ainda Mario joguei Kart. isso aí na... Como é que chamava? Tinha o Super NES ainda. Antes. Não, sim. Mas eu digo, eu não tive então eu tinha que ir no... tinha umas casas onde eu... Sim, não era o Lan House na época. House não, era. Lá em Farroupilha tinha a Games que nós jogávamos lá. Mas aí que tá, o pai não tinha condições. Televisão de tubo. Telefunken. Tá, mesa de plástico em cima por hora. Eu lembro que eu ganhava umas plateia assistindo, porque quem não tinha... Eu ia às vezes pra assistir quando não tinha. Nossa, eu jogava uma vez por mês, né? Você assistia. E o pai, uma vez, eu descobri, ele não trocou de carro pra dar o videogame pros filhos dele, depois de 5, 6 anos guardando dinheiro. Então, o pai teve algumas coisas, talvez ele até soubesse que, né, inconscientemente, que partiria cedo. Então se privou de muita coisa para dar pros filhos. Então são coisas que eu nunca vou esquecer, porque ter um 64 naquela época realmente era coisa de quem tinha dinheiro. Nós não tínhamos, mas felizmente consegui viver isso aí dentro de casa. E que carro era esse? O pai tinha um Passat, Chevette, depois trocou pro Monza e nunca mais saiu do Monza porque deu videogame pros filhos. Gente, e aí tinha os fliperamas, né? Eu não era do fliperama porque meu pai tinha preconceito com fliperama. E ele não tava muito... o meu pai achava que era lugar de quem usava drogas, de quem era malandro. Ele não queria o filho dele no fliperama. E eu morri de medo de fliperama porque... Botava um terror. A lei do pai era lei mortal, né? Então passava longe do fliperama lá em Farroupilha. Eu acho que a gente tem uma foto aqui do Ed menorzinho. Eu vou ter que... Aí sim. Eu vou te falar, quando eu vi a foto eu até achei que era Jair Messias Bolsonaro. Ela tá atualizada a foto, né? Eu tô galã ali, tô com cabelos. Bem no tema aí, estamos próximo à Copa, né? A Copa, exatamente. No momento que estamos gravando aqui esse episódio, estamos, aliás, vivendo a Copa. Vivendo a Copa do Mundo, E também um momento de muitos protestos aí nas ruas. Acho que você está na frente do quartel aí em algum lugar. Isso era a minha escola, José Fanton, lá em Farroupilha, minha primeira escola da vida, no pré-1, onde eu me alfabetizei. Muito Nossa, bom. que saudade dessa época aí. Isso era do 7 de setembro, certamente. Sempre gostei de 7 de setembro. Devidamente uniformizado. Adidas na uniformizando. Ali era de pobre na época, Adidas. Depois virou de rico. Mudou o cenário mundial. É verdade. Eram os uniformes oficiais das escolas estaduais. Tenta comprar um desse hoje. Se eu tivesse guardado, vendia por muito dinheiro isso aí hoje. As escolas estaduais tinham esse uniforme. Verdade, e o Chevette do seu pai tá lá atrás, do Passat. Não é do pai, mas podia ser. Era daqueles lá. É um Passat ali, né? E o bigodão do tio ali atrás, então. É mesmo, hein? Gente, que maravilha. Isso eu tinha 5 anos. Muito bom. 5 anos de idade. Em Farroupilha. Esse campinho aí você jogava? Bah! Gastei alguma sola de tênis. Que chute? Que chute. Usou que chute? Rainha mesmo, aqueles de lona. Você era boy, fala a verdade. Não, rainha não era de chute, que rainha era de... não. Que tinha uma mola dentro? Mola, não, né? Uma mola, um negócio. Tu pisava quase no chão, era o pior que tinha. Não. Bom, a gente vai chegar já passamos lá pra frente. Deixa eu voltar aqui pro... Enquanto isso, você hoje é jornalista, foi sua primeira... Mas até chegar lá foi uma longa história, né? Primeiro emprego, você estava comentando aqui... Eu saí da escola em 2003, né, no terceiro ano do ensino médio, e o primeiro emprego foi numa empresa de vidros, a Tecnovidro, aqui de Farroupilha. Meus grandes amigos até hoje, o Marco Aurélio, os donos, enfim, o pai e filho. Mas não deu certo porque eu era muito cabeça dura, né? Tecnovidro? Tecnovidros. É grande. Farroupilha, Caxias, uma empresa de 100 e poucos funcionários. Empresa... Tecnovidro. Vamos fazer um mexão aqui? Tecnovidros, aí de repente rola um patrocínio aí. Melhor. Empresa de vidros da região. Fala bem aqui, fala alguma coisa bem aqui pra gente poder fazer um recorte e mandar pra ele. Te pagavam em dia? Nossa, foi uma primeira oportunidade e foi muito louco, porque quando eu entrei, o dono, imagina, eu filho de operário, que ele já tinha falecido na época com meu pai, eles me ofereceram um emprego, e não só um emprego. Até pela questão de uma história de vida e tal, para tentar me ajudar, o dono da empresa, o seu Marco, me chamou e falou com todas as letras: o meu filho vai ser o dono da empresa no futuro, as minhas filhas é uma incerteza, porque cada uma tem a sua carreira. Agora, inclusive, acho que até as duas trabalham, mas na época era uma incógnita, se as filhas iam ou não fazer parte da empresa. E ele falou: eu preciso de alguém que acompanhe meu filho, que seja braço direito. Então eu tinha oportunidade de, no futuro, ser quase, talvez, o segundo, terceiro da empresa, daquele tamanho.
E com 8 meses de empresa eu pedi demissão. Porque não tinha... Eu era responsável, imagina, 17 anos, 18. Perdi o pai, ainda estava revoltado, brabo, porque daí eu tinha que fazer jornalismo, ou queria fazer jornalismo, não conseguia sair a tempo para chegar, pegar o ônibus e tal, briguei com a empresa por causa disso. Ninguém me orientou muito, dizendo, calma, né, trabalha primeiro, porque daí quando eu fiquei sem emprego, não conseguia pagar minha faculdade, porque simplesmente não tinha quem pagasse a mensalidade. Caramba. Então fiquei nesse dilema de desempregado, entrava, volta para a faculdade, desemprega de novo, porque outras oportunidades surgiram, joguei fora também, até que eu consegui tomar um rumo na vida dentro do jornalismo, e daí eu tomei jeito, mas foi uma caminhada bem conflituosa. Assim. Você estudou na UX? Eu comecei na Unicinos, mas foram 4 anos lá, intercalado com faculdade trancada, aí vim para UX, justamente por causa de emprego, estava difícil deslocar até São Leopoldo todos os dias, né? Cada vez que precisava ir, depois vim para UX, aí em 2000 se eu não me engano foi em 2009 ou 2010 que eu vim para UX, algo nesse sentido. Deixa eu só confirmar, como é que tá o áudio do EG? Tá ok? Deve falar mais. Vamos lá. Show. E aí, o que te levou a decidir escolher por jornalismo, né? Jornalismo. A gente percebe que você é um comunicador nato, mas você tem um leque com esse talento que você tem, você poderia ingressar em muitas... Olha, eu desde muito cedo fui eloquente assim, na escola. Pensei, mas daí o advogado ele é chato, né? Tenho milhares de amigos advogados, todos são chatos, eles sabem disso. São muito legais, são muitos meus amigos, mas a profissão torna eles chatos porque a linguagem, conversar com um advogado eles precisam de uma postura daquela social também, que eu não né? consigo. Você tem que estar credenciado. Exato. É mais ou menos que igual um bispo ou pastor, né? O cara tem que ser chato. Ele tem que ter uma retidão ali, né? Então, o jornalismo me chamou muito por causa da comunicação entre um lado e outro. Entre a notícia e quem vai receber ela. Por exemplo, eu assistia muito, sempre fui gremista, doente, sempre amei futebol. Então eu via o jornalista dando a notícia de um gol, de um título, de um jogo. E como fazia essa conexão, eu achava fantástico. O que o jogo aconteceu e como é que a torcida recebeu. Como é que eu recebia como torcedor. Entendi. E quem passava isso era o jornalista. Sim. Então ele nunca foi a estrela, o jornalista nunca era a principal, mas ele fazia acontecer. E isso começou a me chamar a atenção. Eu lembro do Regis Rezin, do Andrei Kampf, lá atrás, nos anos 90, aquelas reportagens bem pessoais. Lembra que o jogador fazia gol e ia pra câmera com o Regis Rezin falando. Aquilo lá me deixava encantado. Caramba, o cara faz gol e ele vai pro repórter, pro jornalista. Nunca trabalhei com futebol. Até trabalhei bem no começo, mas perdi o encanto porque não... Mas o jornalismo me fascinou por isso. Depois trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, eu comecei a ouvir as pessoas. Aí foi que o encanto, que já era grande, me dominou. Porque, cara, quando tu vai, desde um acidente de trânsito, uma prisão, sabe? Como eu acompanhava na Rádio Espaço de Farroupilha, que eu trabalhei muitos anos, e até em bairro, tu vai lá, o buraco, a parada de ônibus que não tá... O dia a dia é ali que acontece, sabe? O problema do cara é a vida dele. E daí tu consegue entrar na vida das pessoas, desde um assunto mais delicado, às vezes com um evento social que é bacana. Então era tudo. Então esse mundo de ouvir pessoas e conectar quem tem uma história para contar e quem quer ouvir, que foi me fascinando a vida toda. Bacana, assim. Você está relatando o nosso propósito aqui desse podcast do Respeito da Minha História. Gente, quem está acompanhando, já se inscreve nesse canal aqui e dá um like. E eu tenho certeza que você pode compartilhar essa história aqui. Tem um botãozinho aqui. Você pode enviar para muita gente para também se conectar com a história desse cara aqui, que está muito interessante. E eu quero saber, você atuou no jornalismo? Você chegou a seguir Foram carreira? anos de rádio e jornal. Meu primeiro emprego como... Até vou contar isso aqui porque eu conto nas palestras. Eu era estudante de jornalismo. Não tinha emprego em nenhum lugar. Quem que ia contratar um cara que nunca trabalhou em nenhum lugar? Aquela história de falta de experiência. E não tinha Facebook, não tinha Instagram. Eu não podia mostrar o meu texto, meu talento para ninguém. Não existia canal. Sim. Existia blog. Mas e aí? E quem que vai ler? E eu fiquei com isso na cabeça. O que eu preciso fazer para virar um jornalista ou para alguém me dar uma oportunidade? Já estava na UX, se eu não me engano, ou pelo menos já estava na Unicinos, dentro da faculdade. Eu sempre gostei de reunir gente. Seja em aniversário, seja em reuniões, eu gosto de ver gente reunida. E eu comecei a organizar campeonato de futebol em Farroupilha. Futebol 7. Copa das Facções extinta, inclusive.
Isso é nome de coisa de... Cara, estourou a briga de tráfico no Rio de Janeiro. Eu não sei por que o EG de 18 anos achou lindo aquilo. De botar a Copa das Facções. É claro que a primeira edição deu pancadaria, briga generalizada, então, mas enfim. Mas dos amigos. Dos meus amigos. O meu time brigou e eu tive que separar os caras. Dos amigos tem treta? Imagina uma Copa das Facções. Você tem que ir com colete à prova de bala pra assistir isso. Ela foi muito, muito bem sucedida durante muitos anos. E na segunda ou terceira edição, eu percebi que ali tinha alguma coisa. Eu precisava achar um espaço para botar minha vontade de escrever e de ser jornalista. Inventei uma maneira de criar um site para competição. Vendi o site para patrocinadores, construímos o site, e naquele site então tinha o EG, o Anderson, que não apareciam em lugar nenhum, porque também jogavam só na várzea. Do nada eles tinham uma fotinha no site, a foto deles batendo um pênalti, uma falta, e todo domingo, eram 4 ou 5 jogos, eu fazia uma resenha de cada jogo. O jogo foi assim, virou no segundo tempo, o gol de... Começou a criar corpo aquilo, porque os caras começaram a se ver, porque não tinha rede social, não tinha... fiz minha foto batendo pênalti no Instagram. Não existia, lá no site tinha. Que sacada. Deu 1 ou 2 anos, um cara abriu um jornal, o Ramon lá em Farroupilha, o Jornal Informante, que hoje eu sou colunista, e ele me ligou, que tu faz os textos lá e tal, tu quer trabalhar pra gente. Então eu criei a minha vaga de emprego de uma forma inusitada, e daí no jornal, já escrevendo, já... Tendo um primeiro canal, a Rádio Espaço de Farroupilha, que é a principal rádio da cidade e muito grande na região toda, em função de alcance também, me convidou, porque eles também têm a opção de repórter. Daí sim, quando eu entrei na rádio, foi bem difícil o começo, porque eu não sabia nada de rádio. Foi muito complicado. Primeiras 2 semanas eu não fui pra rua, porque me pedi por favor para me segurarem, que eu sabia que eu podia melhorar. E daí foi, quando eu consegui deslanchar, eu lembro que eu criei, não é que eu criei, né, não tem essa presunção, mas era uma forma de conectar, porque eu vinha da faculdade, onde me ensinaram que o rádio era tudo muito certinho, boletins, e eu entrava no ar falando assim, tô aqui na rodovia tal, acidente tal, babá, e era um panorama, e eu comecei a criar corpo de onde acontecia tudo assim da cidade, num acidente, numa prisão, no caiu, não sei o quê. Então parecia que só acontecia coisa se a reportagem com o EG tava lá. Então foram 5 anos nesse ritmo, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, adorava aquilo. Porque era isso, era a vida acontecendo assim, e eu adorava. Você não tinha a sensação de que você atraía essas coisas? De repente não era um bom negócio estar perto de você. Mas tu sabe que uma vez eu fui fazer uma enquete sobre o bairro, assim, sei lá, que faltava calçamento no bairro, alguma coisa do gênero. Aí entrei num porão, no bairro Monte Verde, lá em Farroupilha, lá num canto da cidade. Entrei num porão, bati na porta, a senhora veio lá fora. Eu falei, tô fazendo essa enquete e tal. Ela falou, mas tu é o EG? Eu assim, ela me falou, eu torço sempre pra cair árvore na pista pra dar acidente pra te falar. Eu falei, minha senhora, não, minha senhora, não. Daí eu comecei a ver que realmente estava chegando num nível... Praticamente é um negócio de funerária. Sabe que tem um episódio que eu assisto que é Chicago Fire, se eu não me engano. E daí é de bombeiro, né? E eles falam lá, eles brincam que se tu vê um bombeiro, provavelmente é o pior dia da tua vida. Deus, então daqui a pouco naquela época, se tu visse o EG, não tá bom o teu dia, tá acontecendo coisa ruim. Por que repórter tem essa marca, ou jornalismo, ou imprensa em si, tem essa... Não sei se é uma crença ou não sei se é uma realidade que tragédia vende, que as pessoas querem, procuram. É que a tragédia é o inusitado, sabe? O comum é tu pegar o teu carro de Caxias até Farroupilha e chegar na casa e botar na garagem. O diferente é tu bater esse carro, é tu sair da pista. O inusitado vende, não é porque só a tragédia. Claro que a tragédia acaba sendo mais comum, mas o que sai da tua linha normal de raciocínio, de pensamento, enfim, te chama a atenção. Então, por isso que a tragédia, ela vende, cara, um fogo. Tu é acostumado a ver um fogo na churrasqueira, que tu sabe que tu acendeu e tu vai apagar. Sim. Agora, quando tu vê um fogo que tu não tem um controle algum, tu te fascina. Opa, o que tá acontecendo aqui? Assim é um acidente, assim é uma sirene. A gente é acostumado a prestar atenção em coisas que fogem do nosso controle. Então, acho que a tragédia deve ser um pouco por isso. Eu não sou um fanático, assim. Tanto é que eu nunca na minha vida publiquei e nem compartilhei em WhatsApp um cara todo ferrado no chão. Quando eu fazia esses acidentes, eu lembro que a galera falava... Porque eu cheguei em muitos acidentes, antes de qualquer um. Eu já botei papelão em cima de cadáver, porque a polícia não tinha chego ainda. Me conta isso. Eu já encontrei cada casal dentro do carro morto. Pesado, assim.
Então o pessoal fala, bate foto, isso aí dá dinheiro. Eu falei, não, gente. Como é que foi essa do papelão? A do papelão foi entre Farroupilha e Caxias, aí entre o Samuara, aquele desvio. Fiz hoje, inclusive, aquele roteiro, aquele trecho. Tu sai do Samuara e faz o retorno para Caxias. Sim. E quem vem de Farroupilha acessa, então, ali pela 453 a cidade. E eu tava perto da Tec Vidros. Não. Já passando. É perto do Campus 8 ali da UX. E eu tava vindo... se eu não me engano, era uma sexta-feira, mas era uma aula à noite que eu tinha na UX. Então eu saí da rádio em Farroupilha e vinha pra UX. E a gente chegou ali, tinha um motoqueiro. Eu não lembro agora se o carro que bateu nele tava. Eu acho até que sim. Se eu não me engano, foi do carro que eu tirei o papelão. Eu acho que sim. Porque o que me marcou mesmo foi o motoqueiro. O motoqueiro no chão. Aí cheguei, ele tava morto e bem ferido. E daí todo mundo aglomerando ali. A primeira coisa que eu pensei, cara, tem que tapar esse cara por respeito. Né? Daí fui lá num carro, provavelmente não foi no cara que bateu nele. Peguei o papelão, botei e logo em seguida chegou bombeiro e assistência, polícia rodoviária. Mas foi um baque assim, porque tu percebe que isso eu vi em outros lugares depois. Quando tu chega, ninguém faz, porque todo mundo espera o outro fazer, né? Sim. Então ninguém cobriu o cara, ninguém... Porque ficou aquele burburinho e tal, e minha primeira... Você não pensou em já aproveitar o furo e dar a notícia em primeira mão? Cara, é que eu sempre fui mais humano do que jornalista. Talvez seja um defeito, mas eu prefiro pensar que é uma qualidade. Talvez é por isso que você já foi para outros caminhos. Pode ser. Veio primeiro a escrita, né? Como escritor, ou entrou nessas palestras? Eu comecei a escrever muito cedo, desde adolescente, mas não mostrava pra ninguém, tinha muita vergonha do que eu escrevia, não gostava, enfim. Depois comecei a escrever e mostrar pra algumas pessoas, depois fiz um blog. No blog foi só depois, eu já trabalhava na rádio. Então foi primeiro como escritor, mas que não mostrava pra ninguém. Depois comecei jornalista de jornal e rádio, como repórter. E depois veio a questão de escritor. O primeiro livro foi lá em 2017, o Sequência de Rabiscos. E daí eu já não era mais repórter, era assessor de imprensa, que é uma coisa que eu gosto, mas prefiro muito ser repórter. Só que não dá dinheiro também, então tem aquele equilíbrio que tu precisa fazer. E também é uma vida que te suga muito, reportagem, porque tu tem que estar disposto a viver quase que 100% para aquilo. E a vida vai passando, a gente vai tendo outras preferências. Outros valores. Né? E os livros, então o primeiro foi Sequência de Rabiscos. Sequência de Rabiscos, 2017. Na verdade, o que aconteceu, Anderson? Eu sempre escrevi, então já tinha esse blog, já tinha um fascínio pelo texto também. Não era só o meu texto. Eu adoro os meus textos, eu sempre brinco. Se ninguém gostar do que eu escrevo, eu adoro e minha mãe ama. Então temos dois leitores. Mas eu vi que as pessoas, além de gostar, começavam a usar aquele texto. Por um momento difícil, eu escrevia para um tema e a pessoa pegava para sua realidade. Eu escrevia sobre meu irmão e a pessoa lia com, tomei um pé na bunda, acabei um namoro, ou escrevia sobre um acidente. Entendi. Mas não com aquelas palavras, e alguém levava para perda da mãe, do pai. Então eu comecei a perceber que as palavras, como o Mário Quintana sempre falou, quando tu escreve um texto, ele não é mais teu, ele é de quem lê. Exato. E eu comecei a ver isso na prática, caramba, e eu comecei a gostar disso, do impacto na vida das pessoas daquilo que eu escrevia. Porque talvez seja o meu propósito. Desde muito cedo eu não entendia minha relação com as palavras. Eu uso elas, eu amo que elas me escolheram, mas eu não entendia muito bem. No meio do caminho eu percebi que talvez seja isso. Elas querem existir para fazer bem para alguém. E estão usando o EG como ferramenta, como ponte, sei lá. Então comecei a perceber isso. É muito engraçado de perceber as pessoas vindo, sabe? Eu escrevi, por exemplo, um cara que perdeu na época a noiva dele, foi uma tragédia e tudo mais, e a dor dele era muito grande. E uma amiga minha leu, falou, me ajudou muito, eu acabei meu namoro e tal. Eu queria dizer pra ela, o cara perdeu. Só que não adianta, não existe comparadores. Cada um tem a sua, cada um vive o seu momento. Então, essas palavras começaram a chegar nas pessoas. E a partir disso, então, eu queria um livro. Porque pensei, cara, é o sonho, né? Só que daí veio um grande problema, ou dilema, sei lá. Assim como era o grande sonho, também era o grande medo. Porque eu só sei escrever. Eu não sei mexer em carro, eu não sei mexer em eletricidade, eu não sei leis, eu não sei... Cara, não sei cozinhar, eu sou um zero à esquerda em quase tudo na minha vida. Eu só sei escrever e falar. E se o que eu sei fazer, ninguém gosta. E se eu for um fracasso naquilo que eu tanto gosto de fazer? Então, veio um bloqueio. Daí, na época, eu já fazia terapia. A minha terapeuta foi essencial nisso, no sentido de, cara, bota a cara. Se ninguém gostar, vai fazer o quê? Pelo menos tu vai ter uma resposta. Então, lancei. Claro que não foi um best-seller, porque no Brasil, não é só no Brasil, mas enfim, ou tu é um gênio que vende livro,
ou tu tem um caminho gigante pela frente. Então lancei, vendi os meus livros, foram 500 que eu publiquei na época do Sequência, vendi nas sessões de lançamento. Produção independente, não tinha produtor. Tinha uma editora, mas tudo muito... A editora vai lá, faz o projeto gráfico, imprime pra ti, mas te dá os livros na mão e te vira. Não tem livraria, não tem distribuição, tu não tá em capa de nada, assim. Então eu fui batendo em portas, eu fui quebrando vidraças, assim, pra entrar. Então, com o projeto dos livros, só que daí veio essa questão. O livro não vende aquilo ali. A reboque do livro veio a questão das palestras, que eu jamais imaginei. Gosto de falar, gosto de que as pessoas me ouçam, mas e daí? Muita gente é assim. Com o lançamento do Sequência de Rabiscos, uma escola lá de Carlos Barbosa me convidou para falar com os alunos sobre o ser escritor, como é que é. E daí aconteceram duas coisas que mudaram a minha vida. Primeiro, eu amei aquilo. De falar, de ver os olhos perdidos dos adolescentes, olhando para alguém que tá falando a linguagem deles. Que eu descobri que eu falo a linguagem deles mesmo já careca e, né, longe de ser jovem. E também o Resposta. Eles me passaram alguns feedbacks desde o primeiro momento que eu pensei, cara, de novo, aqui tem um propósito. Não pode ser que só eu tô vendo isso. Então eu comecei, isso foi no final de 2017. Então eu aproveitei 2018 inteiro para medir uma temperatura. É coisa da minha cabeça, só eu tô gostando, ou o público também tá dando retorno, e isso aqui pode ser um produto. Aí em 2018 eu bati na porta de todo mundo, no Sesc, no Senac, no SESI, Prefeitura, Feira do Livro, ligava, eu sou palestrante, mas a gente não tem verba, não importa, só me dá a oportunidade, eu ia. Às vezes alguém me dava 50 pila pra gasolina, senão azar, eu vinha de Porto Alegre pra Serra de graça, gastava dinheiro, porque eu queria, e no começo foi difícil, porque tu vai criando também um produto, não... Mas começou a dar muito retorno, foi muito legal. E aí é legal a sua experiência, porque é justamente o que eu sempre digo, as histórias conectam. Quantas pessoas estão acompanhando e tem essa síndrome, né? Tem um talento, talvez não é bom em outras coisas, e é justamente aquilo que a gente quer ser bom, tipo... Você já reconheceu logo que não era pro futebol. Exatamente. Mas se você insistisse no futebol e matasse o escritor, matasse o jornalista, né? Com medo de ser um jornalista que não prosperasse. E aí quantas pessoas estão vivendo isso? Outros que de repente começam em uma carreira, em um negócio, e tem seus modelos, tem alguém que ganha muito dinheiro naquilo, né? Por exemplo, ainda voltando ao futebol, a gente sempre olha para os caras que estão milionários, jogando lá na Europa e tudo. E ninguém começa ganhando aquela fortuna. Normalmente o cara paga para jogar, né? E você pagava para palestrar. Eu bati em portas. Alguém às vezes pergunta, você já fez palestra de graça? Não, já paguei. Já tirei do meu bolso. Né? Questão de custos. Aí, gente. Então é o começo de tudo, né? Tudo. Não, e hoje você consegue ser remunerado? Sim. Hoje as palestras elas são remuneradas. Praticamente vivo disso. E também dos casamentos, que a gente vai falar depois, que é uma renda bem interessante. Mas de insistir, assim. Eu percebi desde muito cedo que, para tudo, assim, são pouquíssimos. O futebol é o melhor exemplo. São pouquíssimos que têm um talento indiscutível e vão lá para cima. A grande maioria, todos nós aqui embaixo, a gente é operário. Um pouquinho melhor, outro pouquinho melhor. Aí vai da insistência, aí o talento ele pode ser melhorado, ele pode ser maturado, mas sem insistência, sem muita prospecção de mercado, sem insistir todos os dias, tu não vai chegar. O Eig escreve bem, e daí? Tem milhares que escrevem bem. E às vezes até melhor. Ou pior, mas sabe vender melhor. Exato. Eu lembro até hoje, de uma forma muito... Falando do futebol ainda. Eu trabalhava na Rádio Espaço e eu fazia muita enquete. A gente gostava de botar as pessoas no ar, assim. Os anônimos virando notícia. O Brasil de Farroupilha, que é o time da cidade, sempre ali, Série B do Gauchão, ou seja, longe dos holofotes dos grandes jogadores. E eu fiz uma enquete com os jogadores uma vez sobre, cara, por que tu joga futebol? Se tu ganha R$800, R$1.200. O que é isso, sabe? E eu nunca vou esquecer, um dia eu perguntei pra um cara que era reserva daquele time que era da Série B. Falei, cara, e ele olhou pra mim e falou, pra ti é fácil, cara. Tu teve um pai, uma mãe que te mandou estudar, não te deixou tirar. Tu gosta do que tu faz, mas tu tá estudando. Tu não sabe ainda se vai dar certo, mas tu tá estudando. Os meus pais não me forçaram, eu só fui jogar bola. Aí daí ele falou, e agora com 25, 26, eu sei que eu sou limitado. Que esse é o meu teto, aqui no Brasil, na Série B. Mas agora eu faço o quê? Eu vou estudar? Ele falou,
eu não sei o que fazer na minha vida. Aí foi um choque, digamos, que eu levei, porque eu pensei, cara, o cara tem consciência que não vai viver de futebol, se vai viver vai ser daquela maneira, mas criou uma limitação que ele não sabe fazer nada, que ele não pode fazer nada e pior, não teve um estudo. Então ali eu percebi, cara, o mundo é muito maior para quem tem muita grana, quem tem muito talento, e aqui embaixo é isso, cara, é um batendo no outro e cada um buscando o seu. Que da mesma forma também tem gente que tem um baita talento, que poderia ser além, né, da média e fazer fortuna, e talvez faltou o que você falou, né, saber se vender, ou ter um empresário, ter uma oportunidade. Isso, acho que sim. Napoleão Hill, não sei se você aprecia, ele tem um livro chamado Quem Vende Enriquece. E às vezes, uma parte lá interessante, ele diz assim, que se você não sabe vender, às vezes tem muitos artistas, a gente falou do futebol, mas artista em si, né? Todos os a gente vê cantores, até artistas de farol que faz lá uma coisa incrível, em troco de uma moeda, às vezes poderia estar num circo top, eu poderia estar na TV, eu poderia ter um espaço, mas é a questão de saber se vender, a comunicação. E aí ele fala assim, que se você não sabe se vender, arrume alguém para te vender, porque é como você querer cortar o seu próprio cabelo. É um então às vezes o cara sabe, tem um baita talento, e às vezes falta conexão com as pessoas certas, ou alguém que promova o que alguns vão chamar de sorte. Você acredita em sorte? Eu acredito em sorte. Eu acredito muito no trabalho, mas eu acredito em sorte. Porque às vezes tu tá num lugar e acontece alguma coisa, conhece uma pessoa, uma porta se abre. Tudo bem, pode ser a insistência, pode ser tu não parando. Mas eu acho que tem, assim, um ingrediente às vezes que... Ou eu faço uma comparação, tem uma música, é um pagode, eu gosto de todos os estilos mesmo, praticamente todos. E sou pagodeiro também por causa do futebol também, na minha turma era muito pagodeira. Tem uma música que fala lá que é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, que é do Xande de Pilares, se não me engano. Sim. Eu gosto muito dessa frase, mas eu brinco muito com Deus, tenho uma relação, ele me criou, ele sabe como é que eu sou a relação com ele. É quase um amigo, assim, é óbvio que eu sei que ele é maior que eu, mas é aquela questão de conversar muito mais do que rezar propriamente. Então eu troco muita ideia, falo e ele só, né? Vai falar. E essa frase eu gosto muito porque eu imagino o mundo assim, ele botou então, Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Então ele bota o Anderson, bota o Eig, bota todo mundo aqui e bota as pessoas que tem que brilhar. Só que se tu fica insistindo... Então o Eig não nasceu pra brilhar. Nasceu pra ser um carregador de piano. Eu tenho pra mim que se eu insistir muito e falar muito pra Deus, todos os dias, que eu mereço brilhar, cara, eu quero brilhar. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, tá bom, cara, tu é muito chato. Brilha também tu, sabe? Sobe pra onde eu botei as pessoas que vão brilhar. Então, eu acredito em sorte, mas acredito muito no trabalho, na insistência, no saber onde tu pode chegar. Eu sou muito inquieto, eu sempre acho que posso fazer mais, eu comemoro tudo que eu conquisto, eu reservo um momento pra, cara, olha que legal que eu consegui, mas eu sempre tenho certeza onde dá pra chegar, assim. Eu fico muito bravo às vezes quando acontecem coisas ruins, porque, cara, não sou a melhor pessoa do mundo, tenho um caminhão de defeitos, erro como todo ser humano, mas eu sei que eu nunca na minha vida saí de casa pra prejudicar ninguém, então eu não pratico a maldade em nenhum momento da minha vida. E quando acontecem coisas ruins comigo, eu fico muito bravo, porque pessoas boas não deveriam, mas a gente sabe que é assim. Conheço muita gente com um coração muito melhor que o meu, que sofrem também dia a dia com coisas ruins. E essas coisas ruins às vezes te atrasam. Tu poderia dar um passo maior, isso te derruba em algum momento, te segura profissionalmente. Isso me incomoda, mas eu tenho a certeza que se a gente trabalhar, insistir, a gente pode buscar. Talvez quem me conhece espera que eu não concordaria com isso. Até porque é muito comum dizer sorte é trabalho, é esforço, né? É Deus. E nós temos uma coisa em comum. Em algum nível, eu acredito na sorte. Não como um ser pessoal que escolheu um ou outro, né? Até porque você citou Deus nisso. Os gregos iam chamar de logos. São aquelas coisas que acontecem que não são aleatoriamente, são uma sincronia perfeita do universo e tal. Mas ainda falando do meu universo, que é a Bíblia, tem um texto de Eclesiastes, Salomão, que ele diz que não é dos sábios o favor, não é dos velozes a corrida, não é... E ali ele vai terminar dizendo, mas tudo depende do tempo e o acaso. Salomão está dizendo, você tem que ter sorte. Às vezes a coisa acontece, você está no lugar certo, na hora certa, né? Vamos chamar isso de sorte. Entretanto, se você
persevera, se você é aquele cara que, como você falou, acredita na sua estrela e você tá batendo naquela porta, ela vai brilhar, né? Pelo cansaço, pelo acaso ou pela probabilidade, a estrela vai brilhar, né? Você precisa acreditar no que você, como você que gosta do seu material, gosta do seu trabalho, já tem sua mãe que é um patrocínio positivo, então segue, porque uma hora você vai encontrar aquele público, né? Vai encontrar as pessoas e vai brilhar essa estrela. Então achei fantástico isso. E sim, né? A sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Então você se preparou, estudou, tá ali, insistiu, se qualificou, aperfeiçoou. Não tem como dar errado. E se der, eu sempre falo, e se der errado, cara, tu tem a clareza que tu fez o que dava pra fazer. Isso. Tu não fica com o se. A palavra se é a pior coisa pro ser humano. Assim. Ali tem remorso, ali tem coisas que vão te atrapalhar. Então eu tenho certeza, eu posso chegar, sei lá, hoje eu tô com 36. Se eu tiver 50 e poucos, Deus me dê a sorte de ver isso e mais, eu vou chegar, e não tiver alcançado algumas coisas que eu pretendo, eu vou chegar e vou dizer, cara, não, faltou alguma coisa, mas não fui eu que faltou. Faltou talvez um pouquinho de sorte aqui, talvez, mas eu vou ter consciência, cara, eu tentei de tudo. Eu tava falando com a minha namorada esses dias, desanimado, falei, cara, eu tô fazendo de tudo, né? Até chorei junto com ela, porque eu me permito, quando as coisas não estão acontecendo, me emocionar, enfim. E ela falou, e calma, né? Aquela questão, ela é muito religiosa também. Deus tá olhando, a gente tá... Só que é difícil, não é fácil, cara, porque tu tenta tudo, tu mostra tudo e não acontece. Aí tu olha pro lado, o teu concorrente, um cara que tu... Não que seja pior que tu, mas que tu sabe que pelo menos melhor não é. Tá muito na frente, tá ganhando grana, tá... Aí tu olha e tu quer acelerar. Daí tu pensa... Aquela velha história, os passos de Deus, é Ele que sabe como é Ele que escreveu. Eu acredito muito nisso, sim. Não sou tão religioso, sou católico, tenho as minhas crenças, mas não sou tão, né, fervoroso. Mas, cara, acredito 100% que tá ali, vai acontecer. Se é teu, não vai tirar. Só que a gente pensa que é o nosso tempo, que se a gente acelerar vai dar certo. E às vezes não, sabe? Eu tenho um filme que eu nunca vou me esquecer. O nome eu não lembro, mas a cena eu nunca vou me esquecer. É uma mulher que está no trabalho, ela sai do trabalho com as pastas no colo, ela desce o lance de escadas, ela esbarra em alguém, derruba todas as pastas. No tempo que ela recolhe ali, ela sai do prédio e entra, quando ela vai entrar no metrô, a porta fecha e o metrô vai. E ela tem que esperar ali 10, 15 minutos a próxima linha. Quando ela chega em casa, o marido tá na TV, vendo alguma coisa e tal. E dali volta o filme para a cena da escada de novo. E na escada ela consegue acelerar a busca pelas pastas e entra no metrô com a porta fechando. Quando ela chega em casa, ela flagra o marido traindo ela. Olha. E dali são 2 filmes. Eu nunca vou... Ou talvez eu tenha sonhado com isso, mas caramba, enfim. quem souber esse filme... É antigo, anos 90. Escreve aí. Deixa aí nos comentários, porque eu quero... E a partir dali são 2 filmes. Uma vida dela desastrosa, sem descobrir a traição, porque daí ela vive uma mentira. O marido, né, acaba nunca sendo transparente com ela. E um outro filme, uma outra vida, que ela realmente sofre ali no começo, mas depois se desgarra daquela mentira. Cara, é 1 segundo, é 2 segundos. O que foi aquilo ali? Por isso que eu falo da sorte. Talvez a sorte seja só uma palavra. Sim. Mas será que não é uma coisa que está escrito para acontecer? Que às vezes quando eu perco sei lá, chego no sinal vermelho e tá fechando, eu tô com pressa, cara. Daí toda vez eu paro, cara. Esse 1 segundo ia mudar tudo. E tal o defeito borboleta também do filme. Sim. Então são pequenas coisas que eu acredito que mudam o nosso destino porque tá escrito para ser assim. Eu, por exemplo, não acredito que o destino tá desenhadinho, que tudo é exatamente como tinha que acontecer, porque perderia o sentido do livre-arbítrio. Exato, tem toda essa questão. E tal, mas são variantes da vida, né? Uma variante, como aqui tem 2 filmes. Você comentou, gente, eu quero assistir esse filme. Eu nunca consegui lembrar. E eu sou cinéfilo, mas esse aí realmente não. E então, tem 2 filmes, mas a nossa vida tem infinitas variantes, né? Cada escolha que você faz, cada decisão que você toma, hoje você pega uma variante e aí você segue uma vida que é aquela vida, né? Eu não acredito que tenha universos paralelos. Eu também não tal, confio nisso. Lá no outro universo tem um Anderson ali que escolheu, que pegou o metrô no tempo certo. Não acredito, mas se a gente pensar nisso é uma loucura, né?
E aceitar, quando eu falo, não acredito no destino, mas eu aceito as coisas como ela acontece. E aí vem para uma das teorias, né? O estoicismo fala sobre isso. E aquelas 4 leis da aceitação da Índia, uma diz que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então, e você olhar para o que aconteceu como a única coisa que poderia ter acontecido e aceitar isso, no mínimo, torna muito mais leve, muito mais fácil a vida do que ficar lamentando porque esse semáforo estava fechado e eu tô atrasado e eu perdi alguma coisa. É muito mais fácil pensar que teria que ter acontecido assim. E aí vieram os livros falando no que aconteceu depois do Sequência de Rabiscos. Daí veio o hashtag Vai Lá, que é o segundo livro, foi em 2019, que foi também um livro que veio da minha inquietação completamente, assim. Porque eu tinha esse primeiro livro, tinha então, durante 2018, as palestras, entendi que tinha público, tinha uma demanda, ok, então 2018 serviu como fazer essa cancha. E eu precisava de um fato novo, porque, cara, tudo é fato novo. Ou lança livro, 2018, no final do ano, lancei uma palestra para o público geral. Antes era só para adolescente nas escolas. Aí, 2019, o livro. Só que o livro Vai Lá surgiu da inquietação, porque eu moro em Porto Alegre até hoje, naquele momento eu morava em outro lugar, em outro apartamento, e da minha casa até o meu trabalho eram 7 minutos a pé. E eu comecei a perceber que era perda de tempo 7 minutos só caminhando. Eu tinha que usar aquele tempo para alguma coisa mais produtiva. Eu comecei a gravar vídeos. Eu botava o vídeo, ia caminhando e falava qualquer coisa que tinha na cabeça no dia. Só alguma coisa que aconteceu, alguma história que me contaram, uma promoção de cimento que eu vi, eu tirei um... Então, mini crônicas, elas têm 15 segundos, né, os vídeos que eram de stories, e alguns maiores que eu botava no feed. E fiz isso durante um ano, durante 2 anos, 2018, 2019. E aí uma amiga minha, sabendo que eu estava procurando um mote pro segundo livro, me deu a dica, cara, faz o reverso, bota isso aí em texto, vira livro. Então eu fiz isso, por isso que a hashtag Vai Lá, porque no final de todos os textos eu falava alguma coisa e dizia, cara, vai lá. Então pegou e ele foi muito legal, porque muita gente me chamava, cara, é isso que eu precisava escutar hoje, é isso que está acontecendo na minha vida, eu preciso saber que eu tenho que continuar, enfim. Flerta um pouco com otimismo, questão da autoajuda. Eu não gosto muito do rótulo, mas se rotular também não tô nem aí. E daí eu lancei em 2019. Foi muito legal, foi um momento que cravou ali na minha trajetória. E 2021 foi o do Era a Crônica que Me Faltava, então, que é o atual. Não sei pra qual câmera que eu mostro aqui, pode ser pra essa aqui. Isso. Que era pra ter sido lançado talvez em 2020 e tal, mas a pandemia acabou não nos permitindo. Esse vai ser teve inclusive depois. Opa. E daí esse sim foi um compilado. Por que era a crônica que me faltava? Porque de 2019, 2020 pra cá, eu virei um cronista de verdade. Porque teve a coluna no Jornal Informante, os textos que eu escrevo começaram a sair no Pioneiro, aqui em Caxias, na Zero Hora, no Correio do Povo. Comecei a ver que esses canais também eu podia alcançar. Então são crônicas de fato, com formato ali de 2.000, 2.500 caracteres, sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre fé, sobre família, sobre a nossa realidade, sobre um emaranhado de coisas. Então foi o trabalho mais recente, porque me abriu muitas portas, e muitas portas eu consegui abrir por causa das crônicas. Então esse é o atual que eu venho trabalhando, mas já pensando no próximo, muito deve ser lançado ano que vem. Diagramado, por sinal. A editora Publicato, minha parceira do Vitor, lá de Porto Alegre, eu amo o trabalho dele, da Publicato. Eu lancei o hashtag Vai Lá com eles, o Era a Crônica que me faltava com eles. E como o Sequência de Rabiscos, meu primeiro livro, não era da Publicato, mas eu tive que fazer uma reedição com a terceira edição, também fiz com a Publicato, então agora eu tenho todos os meus filhos na mesma casa. O sonho otimista de estar vivo. 2 meses, 2 almas, o tempo só deles. Amor que transborda, corações óbvios. Ainda temos uma chance. A razão mais que a conquista. Há muita esperança lá fora. Feliz hoje. A gente sobrevive. Um apaixonado pela vida. O caráter que traz paz. Outro com a vida. Quando escolhemos ficar, olhar de esperança e pai, o pai do meu amigo. São crônicas de um capítulo desse livro, são os títulos. Porque eu gosto muito de falar das pessoas. Eu abri um aqui que eu ia começar a ler, mas não dá para ler. Eu não achei a página aqui para falar para quem adquirir. Mas o YouTube ia me derrubar e o pessoal ia escandalizar.
Mas muito interessante, parabéns. Obrigado. São pessoas que eu coloco. Eu gosto muito de falar de pessoas. Eu gosto. Por isso que acabei entrando, talvez, nesse próximo tema que eu vou já adiantar, que é a celebração de casamento. Porque nada mais é que falar das pessoas. Eu tenho um problema muito sério, que talvez eu poderia já estar em outro patamar se eu fosse mais polêmico, se eu falasse mal de algumas pessoas. Porque é isso que também vende. Aquilo que a gente falou, a tragédia vende. E falar mal, cutucar, criticar, também vende. Porque as pessoas gostam de ver a reação, gostam de ver alguém talvez humilhado até, e eu não consigo. Anderson, eu tenho uma premissa minha, que se as palavras me escolheram, eu fui um afortunado por isso, como eu falei antes. Eu não posso quebrar esse acordo com elas, de elas me usarem para fazer o bem. Entendi. Então, quando eu começar a quebrar esse acordo, eu não vou me sentir bem. Se um texto meu polemizar, criar problema, botar pessoas em atrito, eu já não gosto. Eu já fiz isso. Por exemplo, já escrevi sobre a atuação da polícia em relação a quando matam um bandido. Para mim é óbvio. Eu defendo o policial sempre na minha vida. Algumas pessoas que viveram realidades diferentes, que vivem em comunidades mais carentes, que eu não vivi, vieram comentar com o seu lado da história. Só que daí vem os mais extremistas do lado de defesa de polícia, aí virou. E quando eu chamei os dois lados que estavam mais brigando, eu falei, pessoal, tentei conversar, porque não é esse o meu objetivo. Não é briga, não é polêmica. Então eu comecei a não me censurar. Mas quando política eu não escrevo quase absolutamente nada, por mais que tenha um lado, por causa disso, assim, eu não gosto que meus textos criem problemas, criem pessoas se atacando, então Isso vem dessa escuta ativa que você tem, né? De entender que tem um lado ali e ouvir, na essência, a história daquela mãe que às vezes o filho realmente não foi, né? Em casos, não foi por acaso, foi morto pela polícia. Entre aspas aqui. Pressupostamente, boa coisa não estava fazendo. Tem acidentes, tem casos também de violência da polícia? Claro que tem. Aí você ouviu o lado daquela mãe, e a mãe, independente da circunstância, ela tem lado, ela é parcial na história, né? E o jornalista, ele tem que ser imparcial, então ele tem que ter essa escutativa para os dois lados. Mas é muito difícil hoje, porque as pessoas têm suas experiências, escolhem seus lados e aplicam isso na escrita, no seu trabalho. É que esse episódio do policial, até me permitindo contar rapidinho, porque o que acontece? Eu não lembro exatamente qual foi o episódio que me fez escrever, mas foi de algum policial que matou um bandido. E tava tendo um tipo de, não digo clamor, mas quase que o policial gosta de matar bandido. Foi mais ou menos isso que me fez escrever. Porque eu lembrei de um episódio, quando eu era repórter, uma perseguição policial entre Farroupilha e Caxias, e eu era maluco, eu ia atrás da viatura, sabe? Eu gostava de estar eu botava ao vivo da perseguição, eu gostava daquele movimento. Só que aconteceu de eu chegar e eu não vi a cena, eu só ouvi o disparo. E o policial veio completamente transtornado. Entendi. Chegou o capitão, que era o comandante dele, né, e veio me procurar. Eu falei que tu viu, tu presenciou? Eu falei, não vi. Eu presenciei, eu sei o que aconteceu. Ele falou, cara, o cara tá muito abalado e tal. O que eu quero dizer com isso? Eu vi na prática que o policial não fica feliz quando mata um bandido. Bom. Só que depois, conversando, quando passou o choque, ele falou, ei, o cara apontou a arma pra mim. Era eu ou ele. Essa é a profissão. É muito fácil o jornalista falar, nunca botou uma arma no bolso, nunca foi enfrentar uma perseguição e tal. Aí é fácil falar. Mas eu vi ali na prática que não, quando isso acontece é o extremo e mexe muito com a vida também de quem matou. Claro que quem morreu perdeu ela, mas há um problema ali de... Não é felicidade que acontece. Ninguém volta pra corporação, estoura champanhe e matamos mais um. Isso não existe. Então foi isso que eu escrevi. Gente, acontece no dia a dia, mas não é feliz para nenhum dos lados. E era esse mais ou menos o motivo. Não era nem defender policial, era só dizer que existia também a dor de quem tem que fazer aquilo ali. E foi isso. Daí quando eu percebi que esse tipo de situação cria polêmica, eu sei que eu posso estar errado, daqui a pouco eu poderia escrever, que poderia contribuir para algumas coisas. Mas enfim, no momento eu prefiro escrever sobre coisas que não dão polêmica para fazer o bem só. E as pessoas falam, não, é isso que vende, é isso que as pessoas querem. Ariano Suassuna, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele dizia assim, eu fico revoltado quando as pessoas dizem que cachorro gosta de osso.
se dá um osso pro cachorro, dá um filé mignon para você ver e dá um osso para ver qual cachorro vai querer. Então, será que vem de tanta tragédia ou tantas as coisas que geram polêmicas, as coisas que ferem, vendem, são mais consumidas porque as pessoas realmente gostam ou é porque é o que oferecem, né? É isso. Eu acho que tem um pouco das duas, né? A gente sabe que chama atenção, como você falou, o que é fora do padrão, o que sai do roteiro, que sai do normal. Mas também existe pelas plataformas, eu digo aqui, nós estamos no YouTube. E o YouTube tem uma métrica de entrega, né? De impressão, de sugestão dos vídeos. E, infelizmente, um bate-papo como esse, que é uma conversa edificante, que são vários assuntos que têm relevância, que contribuem. Mas não dá para competir com a dancinha aqui da Anitta. Com a gente xingando alguém, opiniões polêmicas só pela polêmica. Quem tá agora xingando, quem tá agora falando de esquerda, de direita, tal coisa e tal. Claro que isso também é válido, isso também existe, isso também é notícia, mas as pessoas, há quem goste, há quem aprecie um filé mignon, há quem gosta de osso, mas cada um na sua. A pessoa tem que ir no self-service. As plataformas acabam distribuindo mais, Sim. A grande imprensa, as mídias acabam imprimindo mais. O podcast, você é o convidado, mas eu lembrei aqui de um fato interessante. Tivemos um cantor que já morreu, que é o Cristiano Araújo, né? 2015, falecimento. Isso. E aí eu vi uma reportagem uma vez que ele era de Cuiabá, ele morou em Cuiabá, e um amigo dele de apartamento contando que eles estudavam e ele era um cara esforçado, dedicado, e um chegava da faculdade e o Cristiano Araújo estava lá estudando, escrevendo. E se você pegar as músicas do cara, tem coisa fantástica, tem uma arte ali, uma brincadeira com as palavras e tal. E ele falava, um dia eu vou fazer sucesso, um dia uma música minha vai estourar. E aí na própria reportagem diz, e aí no ano tal, finalmente estourou com a música Bará, 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 Berê, Berê, Berê. Foi sucesso nacional. É isso. Eu fiquei pensando, deve ser muita ingratidão, deve ser... O cara deve ficar... Sabe, se fica tudo feliz. Tudo que eu escrevi, tudo que eu... E aí, o que aconteceu? Que as pessoas gostam de... E pega pra ver aí. Dá um Google no Bará, 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 Berê, Berê. Que a melodia é legal, pra festa é legal. Mas veja lá a poesia, a arte, né? Pelo amor de Deus. E aí... Mas o que aconteceu, então? Qual foi as pessoas gostaram? Não. Eu fui pesquisar. Isso foi uma pesquisa minha, de campo, que eu sou curioso. Foi tema de novela da tal. Então, quer dizer, jogaram o osso, entre aspas aqui, eu vou estar sendo xingado aqui, mas tudo bem. Jogaram o osso, né? E eles poderiam ter jogado um filé, um alcatra ali, não precisa ser. Mas é isso. Muitas coisas também estão mais disponíveis porque as plataformas, a imprensa, quem regula, quem edita, quem promove, fala assim, não, vamos jogar isso aqui. Então, eu às vezes fico olhando no Instagram, principalmente assim, é bizarro. Beira a idiotização completa. Assim. Quando eu vejo, por exemplo, uma coisa que me irrita muito, aqueles casais que gravam perguntas e se batem e é um ciúmes maluco. Cara, normalizaram um problema social, que é um casamento baseado no ciúme, no controle, na violência. Ai, tu tá exagerando, é só uma brincadeira. Mas são muitos casais que estão fazendo isso. Não tem graça alguma. Alguém deve consumir pra ter tantos assim. Como é que é esse conteúdo? Tá eu e a minha namorada aqui, entra ali, fala da tua ex. Daí a mulher vem e dá um soco na tua cabeça. É tudo baseado no ciúmes. Então o relacionamento dos caras é só isso. É só o ciúme. A pessoa tá lá mexendo, aí é flagrado e já dá uma treta. Isso. Cara, não é saudável, não é legal um relacionamento assim. Quem tá vivendo um relacionamento assim, tá discordando, cara, não é legal ter um relacionamento se ele é só ciúmes, sabe? Vai procurar uma ajuda psicológica, terapia. Tem que ter um relacionamento saudável. Ciúmes faz parte, sabe? Se preocupar com a fidelidade do outro, ok, mas
viver o tempo todo isso, porque aquela coisa, aí pode ser uma polêmica, nossa. A fidelidade, ela é uma vontade, ela é um sentimento. Tu tem que querer ser fiel. Eu sou, não é porque a minha namorada vai ver o programa, mas eu quero ser fiel. Eu aprendi isso com meu pai, com os meus tios em casa. Então depois é uma escolha diária. Quando chega alguém que tu se interessa, que seria uma pessoa interessante, tu olha e diz, é melhor ou pior do que eu tenho em casa? Eu quero arriscar ou não quero? A resposta tem que ser não sempre. É uma vontade. Então a fidelidade não pode ser imposta. Quando ela é uma imposição, cara, é só uma questão de oportunidade para ela ser quebrada. Então esses relacionamentos é um exemplo do que eu vejo diariamente no Instagram. E será que é maluco isso aí vender? A plataforma não identifica que é um conteúdo... Eu sou meio conspiracionista. Aí distribui mais e aí a pessoa diz, eu fiz isso aqui, viralizou. Isso. Vamos fazer mais disso. E aí você tem uma resposta, uma abundância desse tipo de conteúdo que é conteúdo. Que as pessoas estão consumindo isso. Crianças, jovens. Isso e vai disseminando. Mexe no inconsciente coletivo. E por falar em casais e por falar em relacionamentos... Nos saudáveis. Como é que é esse negócio de celebrar casamentos? Isso aí foi uma bênção realmente, porque talvez não tenha outra palavra, porque eu não era muito afeito quando eu era convidado, até hoje sou, né? Seja para missa, seja para culto, seja para cerimônia, eu não via muita graça e geralmente não ia, inclusive. Até ficavam bravos, só vai pra festa. Eu falei, cara, não gosto muito daquilo. Talvez eu não entendesse. Acho que realmente faço essa meia-culpa aqui, era um ignorante nesse sentido, porque agora dentro do mundo, fazendo parte, eu vejo o tamanho da coisa. A festa, ela é só não, porque é muito bom também, mas ela é um detalhe, porque o que importa é a celebração, seja religiosa, seja não religiosa, que são as que eu faço. Eu não sou bispo, não sou pastor, não sou padre, não tenho nenhuma formação religiosa, mas comecei a ser convidado por casais que não queriam, então, esses momentos religiosos, queriam uma coisa mais leve. E eu percebi que conversando com os casais, entendendo como é que funciona a relação, a história, cada um tem uma essência muito particular, é única, sabe? Tu e a tua esposa, Anderson, se eu sentar e a gente conversar, eu sempre faço o seguinte, é uma conversa com os dois, uma conversa com cada um separado e depois mais uma pra fechar. Porque a dois eu vejo como vocês se tratam, separado eu vou, aí vem a parte de jornalista, de repórter, eu vou a fundo, até em questões mais tabus, coisas que eu sei que pode incomodar, porque daí eu sei o que eu posso abordar, o que eu tenho que deixar de fora, onde eu posso brincar. Então eu vou criando e ali nessas conversas eu percebo como cada um se trata, assim, como é que é, e é uma sorte poder fazer parte desse momento, porque daí tu vê como cada um se ama. Eu conto uma história de um casal que eu comecei a duvidar do amor de uma das partes, porque não tinha tanto e tal. No final das contas, durante todo o processo, eu percebi que aquele amor não é que não tinha sentimento, é que era muito mais cuidado do que um amor apaixonado. Entendi. Sabe? Era um amor digno completamente, era um cuidado. Entendi. O próximo que eu peguei já era uma admiração, o casal se admirava, assim. Era baseado, se um dos dois perdesse a questão profissional, a questão pessoal de ser como era, ia acabar o amor, porque era baseado na admiração. Então comecei a perceber, cada um ama de um jeito e tem uma essência muito única em cada casal. Por mais que seja um clichê, às vezes, que se conheceu aqui e ali, não é isso que faz o casal, é a essência que se junta. Tem uma linguagem também, de expressar, de comunicar o amor. Tem um livro, 5 linguagens do amor, e aí você fala, algumas pessoas verbalizam mais, né? Que é uma linguagem, palavras de afirmação. Mas tem gente que é atos de serviço, simplesmente. Isso. E é uma expressão, uma linguagem do amor, esse cuidado, de repente, essa atenção, ou o próprio, uma linguagem muito forte, que é o tempo de qualidade, quando a pessoa tá ali para outra. E é legal você ter essa visão, e aí você conversa com os casais e coloca isso dentro da cerimônia? O que acontece? Quando eu comecei, eu fiz algumas participações ao longo dos últimos anos, mas como amigo, com alguém que não queria, então, um padre ou um pastor, enfim, me convidava. Mas eu era quase que uma participação especial, sabe? Sim. Falava algumas palavras, quase que um discurso. Sim. Nesse ano em específico, surgiu um amigo meu, viu que eu ia fazer então essa participação especial em um casamento.
Não me falou, só falou, tu vai virar celebrante. Eu falei, não, cara, não sou celebrante. Naquela semana uma noiva me ligou porque ele tinha me indicado. Não, porque o fulano disse que tu é o melhor celebrante do estado. Eu falei, cara, nem sou celebrante. Imagina ser o melhor. E ela foi convencida pelo meu amigo. Não, tem que ser tu, porque ele falou que tu é fantástico. Eu falei, que é isso, cara? Aí eu entrei no mercado, conversando com amigas minhas, cerimonialistas, que são do universo todo, perguntando desde do início, quanto eu cobro, como eu faço, o que eu, né? Aí me deram um patamar aí de valores, de como funciona, porque eu sou muito informal. E por mais que seja bom a informalidade nesse momento, quando não é religioso, tem que ter todo um roteiro. É uma cerimônia de cerimônia, não é um papo de bar, né? Então, ok, formalizei o informal, fui buscando algumas coisas, daí comecei. Só que daí, o que eu posso fazer de diferente? Porque nada que eu faço, não que eu vou inventar a roda em cada movimento que eu dou, mas eu gosto de oferecer alguma coisa que o mercado não está oferecendo. E eu, batendo cabeça, como eu faço isso? Uma amiga minha, sabendo que eu sou cronista, enfim, me acompanha há muito tempo, falou, escreve uma crônica para cada casal e dá de presente. Então começou assim, eu escrevia então a crônica, só que eu pensei que ia ser só esse presente. Ao contrário, a crônica virou a própria celebração. Então, a partir dessas conversas, dessas entrevistas, eu escrevo a crônica e ela é a linha de condução da celebração. Então, eu leio ela durante, não uma vez só, mas parágrafo por parágrafo, durante cada momento. Aí tem a troca de votos, a troca de aliança, aquela coisa toda. Mas eu falo da relação na crônica e faço esse fechamento a partir daquilo que eles me passam. Eu busco algumas coisas comuns em cada celebração, a palavra que cada um resume o outro, a forma como que cada um fala do outro para as outras pessoas. Então eu gosto muito e eu me emociono a cada uma delas, que eu brinco. A cerimonialista tem uns atritos às vezes com as noivas, porque tem que fazer toda a organização. Os outros serviços às vezes até podem brigar, digamos assim, com as noivas e noivos. A minha parte é só o filé. É só falar bem, é só ouvir o que eles têm, porque daí o cara falando bem. E ali eu percebo, porque às vezes eu ficava pensando, será que as pessoas casam por interesse? Será que tem... Não sei se eu tive sorte até então, mas tu nota que ninguém toma a decisão de casar se não tem realmente uma certeza, um sentimento muito forte. Isso é muito legal, eu gosto muito. Eu faço cerimônias de casamento também há anos, né? Em 2020, esse ano mesmo eu fiz 4 casamentos. Tem um para dezembro. E tem o meu casamento. Que esse é o mais importante. Alguns dias. Depois você vai me dar umas dicas pra gente escrever uns votos pra lacrar. Sim, faço consultoria. Pra lacrar mesmo. E também, claro, vai estar os contatos aqui do EG para quem desejar, né? Estamos à disposição. É um serviço disruptivo, né? Existe pessoas que têm seus valores, idealizam, né? Esse momento. Assim como também quem desejar fazer na igreja, quem desejar fazer de uma forma mais formal, mesmo assim eu vou aplicar, vamos trocar umas figurinhas, porque eu quero... E eu gosto de incentivar os dois, tu entende, Anderson? Eu não gosto muito do religioso. Faz comigo, me contrata, amo fazer, mas estuda a hipótese de fazer ou na igreja ou no culto, porque eu acho legal, eu gosto, nem que seja pequeno, não precisa investir tanto, mas faz um momento para tua família, para os mais próximos, porque eu acho que cabe também. Pois eu tive um casamento que eu fiz na igreja, eu faço também fora da igreja, com a validade, né, de uma bênção, de uma unção, de um ministro do evangelho, para quem tem esse valor, para quem faz sentido isso em sua vida. E aqui eu fiz um casamento na igreja que foi tão simples, né, ao mesmo tempo, mas que saíram tão satisfeitos. Um casal vieram do cartório direto para a igreja, trouxeram a mãe e o pai. Isso. E um amigo ali de padrinho para testemunhar, né? Eu falei, vocês não querem tirar uma foto? Não, vou guardar para os netos, para mostrar um dia tiver um filho. Aí, tirando do celular mesmo. E eles saíram super felizes, satisfeitos, porque atendeu ali a necessidade, né, deles. Tenho aqui algumas fotos dessas. Ali é que palestrante. Palestrante. Já tá aqui com o livro. Era crônica. Aí a minha palestra atual para o público adulto, A Vida Continua, que eu falo sobre a minha experiência da internação da Covid e tudo que isso representou na minha vida. Você foi internado? Fiquei 15 dias hospitalizado. Não cheguei a ser entubado, mas foi um... Caramba. Bate na trave de UTI, fica no quarto bem... Você se identificou com alguma sequela, alguma coisa? Eu
A minha memória deu uma quebrada. Dizem que é uma coisa comum para algumas pessoas. Eu sei que eu te conheço, eu lembro de tudo que tu fez comigo na vida e do nada eu esqueci teu nome. Tem acontecido. Ou é a idade também. Tem que pesquisar o que é. Eu acho até que pode Mas ser. foi pós-Covid que começou isso. Vamos lá. Aqui então, é uma celebração lá no Vale dos Vinhedos. Linda, né? Linda, cara. Se eu não me engano, era do Tom Dinarte essa foto, um amigo fotógrafo. Lá na vinícola Marco Luigi, no Vale dos Vinhedos. Um casal de médicos, a Larissa e o Júlio. Que bacana. E ali, as oportunidades que Deus dá pra gente. Esse casal, aí que tá. No que eles são baseados? No porto seguro que é um pro outro. A Larissa, eles estavam juntos há 4, 5 meses, namorico de faculdade. E ela perdeu o irmão na boate Kiss, na tragédia da Kiss. Eu me arrepio porque a história deles não é que é só isso. Só. Mas ali ela me contou e deu pra perceber, ela percebeu que ela nunca se sentiu tão segura, nada na vida dela fez tanto sentido quanto tá com ele no pior momento que foi a perda do irmão. Então aquilo que eles passaram solidificou uma relação que vai ser para sempre, já é para sempre. Então tem essa questão do pano de fundo. E ali nessa celebração eu tive que ter um cuidado muito grande de não transformar a celebração num vale de lágrimas, de tristeza por causa do... É um ingrediente muito pesado. Então eu tive que passar por ali porque fez parte. No guarda-rei lá. Tive que passar por isso porque fez parte, mas saber também sair para não transformar tudo numa tristeza muito grande. Porque tem traumas que não passam muito. Então teve esse... Eu só contei essa história porque é isso. Cada casal tem a sua presença, a sua história. Maravilha. Tem um mais recente, com o Andres e com a Andressa. Aqui aonde? Ali em Farroupilha, lá na Casa Piemont, um lugar fantástico também. Um casal também que aprendeu com a crônica, lembro do título, Onde o Amor é Bem Cuidado. Porque eles cuidam do amor, assim, não só um do outro, mas é um casal novo, de 2, 3 anos de relacionamento, mas com um poder de cuidado um do outro fantástico. Sensacional. E aí voltamos ao Henrique Pequeno. E tinha cabelo, né? Bah, saudades, mas aí faz tempo. Isso também foi sequela do Covid? Põe na conta. Aí faz tempo já. Mas a celebração de casamento e a própria palestra também são situações que a gente consegue identificar. Tu vê que na celebração as pessoas se emocionam, alguns já conhecem a história, então revivem tudo aquilo. E na questão da palestra, por que surgiu a palestra A Vida Continua? Eu saí Foi muito difícil de botar ela em prática. Primeiro porque a gente tem a tendência como ser humano de tentar apagar da nossa memória momentos tristes, momentos pesados. E aquilo lá foi um trauma. Eu nunca vivi nada parecido. Então eu não queria lembrar do hospital. E também eu comecei a perceber que, cara, eu comecei a me comparar. Eu fiquei só 15 dias, nem fui pra UTI. Teve gente que morreu. Teve gente que ficou meses entubado. Daí eu comecei a pensar, quem sou eu pra falar, né? Só que coisas aconteceram no lançamento do livro, de eu falar um pouquinho sobre isso antes de fazer a palestra, de pessoas vindo e falando, pai, eu vivi o mesmo com meu pai, com a minha mãe, eu me internei, perdi. Comecei a perceber que era uma oportunidade de conectar as pessoas, através, primeiro da dor, mas também da esperança, de quem conseguiu se recuperar, e até mesmo de quem, infelizmente, acabou falecendo, mas de que a vida continuou, apesar de tudo. Então, consegui deixar para trás a questão do hospital como um trauma, e também não é uma guerra de quem sofreu mais. É uma guerra, quer dizer, não é uma guerra, é uma oportunidade de a gente reviver o momento e saber que conseguiu continuar e que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, que maravilha. Essa é o bacana das palestras. Não sei quanto tempo a gente tá aqui, mas eu sei que você tem compromisso. E o papo tá tudo certo. Temos maravilhoso. Tempo. Eu vou pedir para você deixar então uma mensagem para a galera que tá aqui. Você vai falar com o teu público também, né? Eu acredito que as pessoas que já acompanham, seguem, admiram seu trabalho vão estar apreciando aqui, saber um pouco mais da sua história. E aproveita e pede pra galera se inscrever também aqui no canal. Se inscreve no canal, primeira coisa, se inscreve no canal aqui do Anderson. E eu nas minhas redes sociais, @EgBaldasso, Instagram, Facebook, Twitter, tudo, tu vai achar como EgBaldasso. Eu quero aproveitar a oportunidade, Anderson, então, de falar não só do meu trabalho, mas do recado que eu gosto de passar em todos os momentos, até pelo momento que eu tô vivendo agora, que é, a gente tem uma oportunidade muito grande de tudo que a gente faz, deixar uma marca, deixar algo pros outros. Para alguns a gente tem a oportunidade de fazer mais, seja pela convivência no dia a dia, seja por ter uma história junto. E para algumas pessoas é só um bom dia, é só uma passagem num segundo da vida.
todas essas oportunidades a gente tem que ter a sabedoria de tentar deixar o melhor. Nem sempre vai ser possível, às vezes a gente tá de mau humor, às vezes a vida não tá legal, em casa não tá boas as coisas, não estão boas as coisas, mas a gente não pode fazer com que isso seja a marca que a gente vai deixar na pessoa, que é de negatividade, que é de se aproveitar de alguém, de ser mau caráter com alguém. Então, seja nos casamentos que eu faço celebrações, seja nas palestras, seja nos textos, que é da onde parte tudo, eu tento fazer isso, deixar o meu melhor. E quem é o EG? Se vai prejudicar alguém, eu tenho consciência que não vai ser proposital e eu posso pedir desculpas depois. Mas geralmente eu tento deixar isso melhor. Então acho que é um recado que eu gosto de deixar. É para isso que eu escrevo, é para isso que eu celebro o casamento, é para isso que eu faço palestras. Para deixar o mundo um lugar um pouquinho melhor. Não que eu sou um cara legal, que vou melhorar tudo, mas aquilo que Deus me deu como dom, que são as palavras, que é o poder de comunicar, é para transformar para um pouquinho melhor cada cenário. Então, se a gente puder fazer isso com o que Deus nos deu... Tem uma música que eu gosto muito, que é do movimento gospel, que é Raridade. Sim. Que aquela música, pra mim, eu sofri muito durante muitas vezes, e escutando ela eu me acalmei. Que é o que tu faz, o que tu tem de dom e tal, isso é com tu e Deus. O fato de tu ser escolhido pra estar aqui é a raridade que a gente tem que viver todos os dias e fazendo esse mundo um lugar melhor. Então, quem quiser me contratar para palestra, para casamento, saiba que eu vou levar esse lado, que eu não abro mão dele. Sensacional, amei a conversa. Foi uma satisfação enorme te conhecer. A todos um forte abraço. Mais uma vez, se inscreve, deixe o gostei e compartilhe essa história para que mais pessoas tenham acesso e conheçam a história um pouco mais sobre a vida desse cara aqui. Obrigado, Anderson. Satisfação. Prazer, cara. Até a próxima.